Olá, meus queridos, tudo bem? Iniciando a aulinha de hoje, veremos a parte de polinômios. E vamos ao que interessa? São expressões algébricas onde os expoentes de x são todos números naturais. Expressão algébrica é quando você tem não só os números, como também as letras. Se você só tem números, tem expressão numérica. Se tem letra, é expressão algébrica. E os expoentes do x têm que ser todos números naturais. 0, 1, 2, 3, esses números aí. Não pode ter número negativo, frações, enfim, só naturais, beleza? Então aqui você está vendo que tem um polinômio, os expoentes são 3, 2, 1, e aqui no caso é 3 vezes x elevado a 0, beleza? Está só o 3, como 0 é natural, ali é um polinômio. E aqui não é polinômio por alguns motivos. Você está vendo esse x aqui, ó. Por ele estar dentro do radical, você tem x elevado a meio. Meio não é um número natural. E, fora isso, aqui também está fazendo com que a expressão não seja polinômio, porque isso aqui é 8 vezes x elevado a menos 1. Beleza? Então, se só tivesse isso aqui ou só isso aqui, já faria com que a expressão não fosse polinômio. Beleza? Então, definição de polinômio. Detalhe que essa parte aqui de polinômios, assim como na parte de complexos, você vai ver uma série de tópicos. Então a gente vai abordando tópico por tópico e como isso aí pode cair para vocês. Então vamos lá. Igualdade de polinômios. O que você vai fazer? Igualar os coeficientes dos termos de mesmo grau. É muito comum que as questões de igualdade de polinômios, elas venham com esse símbolozinho aqui, ó, esse igual com 3 tracinhos, que significa congruente. Cara, vindo assim, ou vindo com um sinal de igual normal, com 2 tracinhos, o procedimento é o mesmo. Até porque dizer que uma expressão é congruente à outra é a mesma coisa que falar que ela é igual. Sendo que nessas questões assim, de igualdade de polinômios, é muito comum que venha com esse símbolozinho ali do congruente. Beleza? Essa é besteira, faz como se fosse o igual mesmo. E qual é o procedimento? Um polinômio igualado a outro, você vai igualar os coeficientes dos termos de mesmo grau. Ou seja, o cara que multiplica x ao quadrado aqui vai ser o mesmo que multiplica x ao quadrado aqui. O que multiplica o x ao cubo na esquerda é igual ao que multiplica x ao cubo na direita. E assim por diante. E o que não multiplica x nenhum, o chamado termo independente da esquerda, é igual ao termo independente da direita. Então vamos fazer essa questãozinha aqui. Vamos desenvolver o produto notável. Vai ficar x ao quadrado mais 2bx mais b ao quadrado. Ali no outro também é o produto notável, é soma pela diferença, fica quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Com o menos na frente, vai ficar menos x ao quadrado mais a ao quadrado. Congruente ao 2x mais 17. Notem que não tem ninguém multiplicando x ao quadrado na direita, mas se tivesse, você pegaria o cara que multiplica x ao quadrado aqui da esquerda e falaria que ele vale 0. Mas aqui acabou cortando. Nem tem x ao quadrado na esquerda nem na direita, está de boas. Aí você vai fazer o seguinte, quem multiplica x na esquerda? 2b. É igual ao que multiplica o x na direita, 2. Beleza? Então olha aqui, ó. 2b igual a 2, b igual a 1. Segura. Fora isso, o termo independente da esquerda é igual ao termo independente da direita. b ao quadrado mais a ao quadrado, mas aí você já sabe que b é 1. b ao quadrado mais a ao quadrado igual a 17. Beleza? A ao quadrado é igual a 16. Aqui a questão não fez as restrições. A questão original, na verdade, eu não coloquei o enunciado todo, eu meio que dei uma resumida ali, mas a questão ela fala que A e B são positivos. E aí pede A mais B. Por que ele fala que A e B são positivos? Porque daqui você acabaria encontrando duas possibilidades para o A, beleza? A questão assim, exatamente da forma como eu coloquei, o A teria duas possibilidades. O A poderia ser mais 4 ou menos 4, beleza? Mas detalhezinho é que a questão mesmo, na íntegra, ela falava que o A era positivo. E aí, você aqui só encontraria o valor 4, beleza? A ao quadrado é igual a 16, A igual a 4. E aí, como a questão pediu A mais B, 4 mais 1, 5 é a resposta. Beleza, queridos? O polinômio que está aqui será identicamente nulo se m ao quadrado menos n ao quadrado for igual a
Calma, já vamos fazer essa questãozinha, mas aqui se trata de um polinômio identicamente nulo. O que isso quer dizer? Quando fala que o polinômio é identicamente nulo, você se liga que é aquele onde todos os coeficientes são iguais a zero. Então, bem tranquilo, não tem muito mistério, só você se ligar que os coeficientes, que são esses termos que multiplicam x, eles são todos iguais a zero. Ou seja, o polinômio será identicamente nulo, vamos lá. M menos n menos 3 igual a zero. M mais n menos 5 também igual a zero. Você achará o m e o n e fará aquela conta ali que a questão pediu. Sisteminha. Cortou, cortou. 2m menos 8 é igual a zero. 2m igual a 8. M igual a 4. M é 4. 4 menos 5 dá menos 1. Vai para o outro lado. N igual a 1. E a questão pediu m ao quadrado menos n ao quadrado. Vai ficar 16 menos 1, certo? 16 menos 1, 15 é a resposta. Detalhe que o cara malandro aqui na parte de produtos notáveis, ele poderia até se ligar aqui. Aqui você tem a soma, que é 5, e a diferença, que é 3. E m ao quadrado menos n ao quadrado é o resultado do produto entre a soma e a diferença. Então, se você multiplicar 5 vezes 3, daria o 15 também. Beleza, queridos? Então, dê um pause, copia aí, que a gente já vai prosseguir. Prosseguindo, queridos, divisão de polinômios. Isso aqui não tem muito como eu colocar por escrito que você vai ter que fazer. O lance é mais a gente fazer um exemplo mesmo. Então, já partir para esse daqui, ó. X ao cubo menos, enfim, expressão ali que você está vendo. Você vai organizar como dividindo números mesmo. Você vai colocar dessa forma aqui, ó. Esses tracinhos, né, característicos aqui da divisão, como se fossem números. Sempre já deixando ele organizado com os expoentes da forma decrescente, beleza? Então, olha aqui, ó, o x ao cubo primeiro, depois x ao quadrado e assim por diante. Então, os maiores expoentes primeiro e vai decrescendo, como já na maioria das vezes vem na própria questão. Aí você vai pegar o primeiro e dividir pelo primeiro. Ponto. X ao cubo por x. X ao quadrado. O resultado que você obtiver, você vai multiplicar pelo divisor e jogar para o outro lado com o sinal trocado. Menos x ao cubo, aqui dá menos x ao quadrado, vem para cá mais x ao quadrado. Somou, cortou aqui, ó. Sempre os dois primeiros vão se cortar, o primeiro daqui com o primeiro daqui, sempre. Depois, o que você vai fazer? Repetir o procedimento. Pegar o primeiro e dividir pelo primeiro. Menos 9x. O resultado que você obtiver, você vai multiplicar por todo mundo e jogar para cá com o sinal trocado. Mais 9x2. Aqui vai dar mais 9x. Vem para cá menos 9x. 13x menos 9x, o que dá 4x. E o menos 4 você repete. Divide novamente. Mais 4, multiplicou e inverteu o sinal. Menos 4x mais 4. Beleza? Resto 0. E aqui está o resultado da divisão, o nosso quociente. Eu já sabia que o resultado seria 0, e que o resto seria 0. E em seguida eu vou falar algumas observações das divisões. Mas beleza, o procedimento da divisão é esse daqui. Então, vamos a essa questão. Qual o resto da divisão desse por esse? 4x ao cubo mais 2x ao quadrado. Aqui no caso a questão que é só o resto. Você se ligou que eu falei que já sabia que o resto aqui seria 0. Certo? Por um esqueminha ali que eu já vou falar para vocês. Aí você deve estar pensando assim, mas tem o teorema do resto. Sim, tem o teorema do resto. Então, essa questão aqui que está pedindo só o resto, daria para aplicar o teorema do resto? Não. Porque o teorema do resto ele só é aplicável quando o divisor ele é do primeiro grau. O grau é o maior expoente do x. E ali, no caso, ele é do segundo grau. Então, você vai ter que fazer a divisão no braço mesmo. Vamos lá. 4x ao cubo por x ao quadrado vai dar 4x. Multiplicou e inverteu o sinal. Menos 4x ao cubo. Detalhe, eu vejo algumas pessoas colocando aqui menos 12x, vem para cá mais 12x. Aqui assim, ó.
Tem nada de errado, não tem problema não. Só que na hora de você somar, cara, cuidado, porque você não pode somar esse 2 com 12 e falar que dá 14, não. Não vai dar ruim. Então, mas por que vai dar ruim? Simples, porque é x ao quadrado com x, não pode somar. Tá vendo? É porque nesse polinômio aqui veio faltando o coeficiente do x. Não veio faltando, né? Ele é zero. Então é como se fosse x ao quadrado mais 0x menos 3. Aí, vejo pessoas, para não se confundir, fazendo da seguinte maneira, colocando 12x aqui embaixo. Cara, faça da forma como você bem quiser. Isso aí não tem regra, não. O lance aqui, se você colocar o 12x aqui, não tem problema nenhum, você só tem que ter cuidado para não somar com o 2. 2x ao quadrado mais 13x menos 1. Divide novamente. Você vai parar de dividir, você vai formar, você vai caracterizar que chegou ao resto, que chegou ao final da divisão, quando o grau desse termo aqui for menor do que o grau do divisor. Como os graus ainda são iguais, segundo grau, você ainda continua a divisão. Mais 2. Multiplicou e inverteu o sinal. Menos 2x ao quadrado. Ali vai dar menos 6, o que vem para cá mais 6. Cortou. 13x mais 5. Este é o resto e está aqui a resposta. Beleza? Então, respondida a pergunta, qual o resto da divisão? 13x mais 5. Fato, o resto sempre vai ter um grau menor do que o grau do divisor. Não precisa ser um grau imediatamente abaixo, não. Mas, por exemplo, se aqui ele fosse do quarto grau, o maior grau possível para o resto seria 3. Poderia ser de grau 3, de grau 2, de grau 1, grau 0, se fosse só um número, beleza? Mas é fato que o grau nunca pode ser nem igual e nem maior. Então aqui, como você tem um grau menor, já caracterizou que chegou ao resto da divisão. Beleza? Um pouquinho ali, já vamos para mais coisas. Retomando aqui, queridos, em polinômios também vale a regra. Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R. Por que também vale a regra? Porque essa regra aqui você sabe muito bem que vale para números, né? Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. É a prova real da divisão. Sendo que isso para polinômios também vale. Vamos ao exemplo. Ao dividir menos 5x² menos 3x mais 2 por um polinômio que Ana obteve menos 5 por quociente e 12x mais 7 como resto. A questão perguntou quem é este polinômio Q. Beleza, olhem só. Menos 5 vezes Q mais 12x mais 7. Olha lá. Divisor vezes quociente mais resto é igual a dividendo. Menos 5x2 menos 3x menos mais 2. Beleza? Vou jogar esses dois para o outro lado, depois vou passar o menos 5 dividindo. Vai ficar menos 5q igual menos 5x2 menos 3x menos 12x dá menos 15x e 2 menos 7 menos 5. Então, notem que a questão já veio com números bem tranquilos assim para a gente, porque o menos 5 você vai passar dividindo. E aí todos esses três termos vão ficar divididos por menos 5 e vai dar um quê? Com os coeficientes bonitinhos, né, inteiros. Olha lá, x ao quadrado mais 3x mais 1. Aqui está o nosso polinômio aqui. Beleza? Vamos passar o menos 5 dividindo. Segunda observação. Se as raízes do divisor forem raízes do dividendo, o resto será zero. Então, foi o motivo pelo qual eu já sabia que o resto daquela divisão de antes, a primeira que a gente fez, seria zero. Porque eu logo vi que a raiz do divisor era 1 e vi que também, colocando 1 no x do dividendo, também daria zero. Então, aí eu percebendo isso, logo me liguei que se raízes do divisor, no caso ali era uma só, forem raízes do dividendo, o resto seria zero. Beleza? Já aproveitando aqui a deixa, fazendo algumas observaçõezinhas, o grau do polinômio também determina quantas raízes ele vai ter.
No caso aqui, esse polinômio é do segundo grau. Ele vai ter duas raízes. E quando eu falo raízes do polinômio, eu me refiro aos valores de x que zeram esse polinômio. Beleza? Então, se raízes do divisor forem raízes do dividendo, o resto vai ser zero. E vice-versa. Se o resto for zero, isso quer dizer que as raízes do divisor são raízes do dividendo. Beleza? Questãozinha. Obtenha A e B de modo que este polinômio seja divisível por esse. Ser divisível é sinônimo de falar que o resto é zero. E se o resto da divisão desse por esse é zero, as raízes deste são raízes deste. É um polinômio do segundo grau. Como é que a gente acha as raízes? Soma e produto. A soma, que é menos b sobre a, é 1. O produto é c sobre a menos 2. O par de raízes é 2 e menos 1. Beleza? Vou pegar esses valores e vou colocar no x do dividendo igualando a zero. Então vai ficar, já fazendo a continha um pouquinho mais rápido, olha só, o 2 aqui no lugar do x. Vai ficar 8 mais 4a mais 2 mais b. Zero. Menos 1 no x ali. Vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1, mais menos 1 ao quadrado, 1, vezes a, vai ficar a, menos 1 mais b, igual a zero. Beleza? Multiplicando aqui por menos 1, vai cortar os b's. 4a menos a, 3a. 8 mais 2, 10. E aqui, menos 2. Só que, multiplicando pelo menos 1, vai ficar mais 2. 10 mais 2, 12. 3a mais 12 igual a zero. A igual a menos 4. Segura. A igual a menos 4. Menos 1, menos 4, menos 5. Menos 1 dá menos 6. Passou para o outro lado. B é igual a meia dúzia. Beleza, queridos? Então, dá um pause, copia e já vamos para mais conteúdo. Queridinhos, retomando aqui, teorema do resto. Sendo o divisor do primeiro grau, podemos determinar o resto da divisão pelos seguintes passos. O que acontece? Você tem como efetuar, calcular o resto de uma divisão de polinômios sem efetuar a divisão por completo, através desses passos aqui você consegue determinar. Aí você talvez pense assim, há uma coisa a mais para gravar, esse teorema do resto, pô, se for o caso eu divido no braço mesmo, que nem a gente fez antes. Cara, essa questão aqui mesmo, eu duvido que você consiga fazer dividindo no braço. Você só vai ter como fazer pelo teorema do resto, que é o chamado teorema de D'Alembert, o nome dele mesmo. Mas o nome pouco importa, o lance é saber o procedimento. Então, existem questões, cara, que você não vai conseguir fazer a divisão no braço, só pelo teorema do resto mesmo, então não tem para onde você fugir. E detalhe, você só pode aplicar se o divisor for do primeiro grau. Se for de um outro grau, você aí vai ter que fazer a divisão no braço mesmo para determinar o resto. Então, quais são os passos? Determinar a raiz do divisor. Então, você vai dividir esse por esse, né? Esse aqui é o divisor. Determine a raiz dele. Iguale a zero. Vai dar x igual a quanto? 2. Substituir o valor que você encontrou no x do dividendo. Quando você fizer isso, você vai efetuar essa conta e você vai obter o resto da divisão, que no caso aqui a questão forneceu. Então vamos lá? 2 vezes 2 elevado a n mais 5 vezes 2 menos 30. 24. Caso a questão tivesse dado o polinômio aqui, o dividendo e o divisor, que aqui não forneceu todo, né? Faltou o n. Se a questão tivesse dado os dois e tivesse pedido o resto, você poderia tanto fazer o teorema do resto, como fazer a divisão no braço. Mas da forma como veio, eu só vejo sendo resolvido pelo teorema do resto. Aqui vamos lá. Multiplicação de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 10 menos 30 menos 20 vai para o outro lado, mais 20. Queridos, mil perdões que eu copiei a questão errada, foi mal. Aqui não é 24, aqui é 44. Mil perdões, beleza? Então, eu já conheço essa questão, eu sei que estava errado, porque eu já estava ligado para o número que ia dar. Foi mal, mil perdões. É
44 aqui, tá? Então, aqui vai dar 10 menos 30, vai dar menos 20, vai para o outro lado mais 20. E aí somando com 44 dá 64. Porque se fosse o valor que estava antes ia ficar um número muito ruim de fazer a conta mesmo. 64, 2 a sexta. E aí você tem aqui ó, uma equação exponencial, onde eu já deixei as bases iguais, para poder cortar as bases e igualar os expoentes. N mais 1 igual a 6, N igual a 5. Beleza, queridos? Tranquilo? Determinação das raízes, ou também chamado de dispositivo prático de Briot-Ruffini. O que importa também é o nome, o lance é de saber a ideia. E aqui não é exatamente uma fórmula, é um dispositivo. Então, eu coloquei esse exemplo para explicar para você, através desse exemplo, qual é o procedimento. A maneira mais básica de vir é dessa forma como está aqui. Você tem um polinômio de grau 3 e, automaticamente, ele tem 3 raízes. A questão te fornece uma delas e pede as outras duas. Isso aqui é o mais básico que tem. Qual é o procedimento? Como é que você resolve isso aí? Você vai fazer o seguinte. Aqui você vai colocar a raiz que a questão te deu. Que no caso foi o número 1. Aqui você vai colocar os coeficientes do polinômio. 1, menos 11, 26 e menos 16. Então, coeficientes. Só por questão de organização, você faz um tracinho aqui no último, beleza? Então, entre o penúltimo e o último, você faz um tracinho, beleza? Você vai repetir este coeficiente aqui embaixo. No caso, ele é 1. Geralmente é o mesmo. Mas qualquer outro coeficiente que viesse, você iria colocá-lo aqui e iria repeti-lo aqui embaixo. Beleza? Tá. A questão deu o polinômio, deu uma raiz e quer saber as outras duas, né? Então, raiz, coeficiente, repetiu esse coeficiente aqui embaixo e aqui você fez um tracinho. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor que a questão te deu, vai multiplicar e vai somar. 1 vezes 1, 1 menos 11, menos 10. 1 vezes menos 10, mais 26, 16. 1 vezes 16, somado ao menos 16, 0. Esses são os novos coeficientes. Como assim novos coeficientes? Cara, esse dispositivo ele faz o seguinte. Ele faz você tirar esta raiz do polinômio. Ele não era um polinômio de terceiro grau? Tinha 3 raízes. Você, quando aplica esse dispositivo, retira essa raiz do polinômio, fazendo com que ele agora tenha 2 raízes e que automaticamente ele seja do segundo grau. E vai ter esses novos coeficientes. Como ele agora é do segundo grau, vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 16. Ele continua tendo as mesmas raízes que o polinômio original, só que com exceção da raiz 1 que você retirou deste polinômio. Beleza? E aí você faz só um produto ali e encontra tranquilão. Detalhes. Tem que dar 0 no final. Se não der 0, é porque o número que você colocou não é a raiz do polinômio. Mas como foi dada a questão, tinha que dar 0 mesmo, beleza? A não ser que a questão tivesse furado. Ou você errou alguma conta. Então retorna para ver que besteira você fez. Beleza? Então, tem esse detalhe. Tem que dar 0 ali no final. Vamos terminar aqui de fazer a questão, né? Soma 10, produto 16, 2 e 8. A questão falou que o A é maior que o B, então o A é o 8, o B é o 2, e a pergunta foi log de 8 na base 2. Para quem não sabe log, errado você está, porque tem vídeo de log no meu canal, quase 1 hora lá de aula, então um conteúdo bem completo aí de log. Mas enfim, log nada mais é do que o expoente do 2 para ele virar o 8. 2 elevado a quanto dá 8? 3, né?
3 é a resposta. Só como é que log não tem mistério. Beleza, queridos? Agora vamos lá. Então tá respondido, acabou. Detalhes. Se o polinômio fosse de grau 4, você poderia fazer um dispositivo? Com certeza. Mas aí seria bom que a questão tivesse te dado 2 raízes. Você pegaria qualquer uma das 2 raízes que a questão iria te fornecer, colocaria aqui, reduziria o grau para 3. Depois pegaria a outra raiz e os seus novos coeficientes e reduziria o grau de novo para 2. E depois do segundo grau você faz o delta, ou faz soma e produto. Beleza? Outro detalhe. A questão, ela forneceu uma raiz. Poderia não ter fornecido nenhuma, tiver te dado o polinômio lá do terceiro grau e mandar você se virar, achar as raízes? Sim. Qual é a primeira coisa a ser feita num caso desse? A questão não te dá raiz nenhuma. Some os coeficientes. Você vai somar os coeficientes. Olha só. 1 menos 11 menos 10, com 26 dá 16, menos 16 dá 0. Sempre que a soma dos coeficientes der 0, o número 1 é raiz. Então, note que a questão foi boazinha, nem precisava ter falado que 1 era raiz. Já era certo que 1 seria raiz, porque facilmente você iria perceber somando os coeficientes. Agora, vamos para uma situação extrema. A questão não deu raiz nenhuma, e aí você foi lá na fé, somou os coeficientes e não deu 0. Aí você vai recorrer à última instância, que é pegar os divisores do termo independente. Quem são os divisores do 16? 1, 2, 4, 8, 16. Divisores positivos e negativos. Cara, o que você vai fazer depois disso? Vai ficar jogando valor por valor no x até a hora que zerar. Ah, mas vai dar muito trabalho. Mas isso aqui são os últimos passos aí que você dá numa questão desse tipo, entendeu? Mas geralmente a questão te fornece raiz ou uma das raízes é o número 1. Isso aqui você vai fazer em últimos casos, caso a questão não fale nada e você não perceba uma raiz logo de cara. Então você vai pegar os divisores do termo independente e vai ficar jogando no x até a hora que zerar. Notem que as 3 raízes que a gente tem, 1, 2 e 8, são realmente divisores do 16. Beleza, queridos? Então, copiem aí. Queridinhos, retomando aqui, vamos às relações de Girard, que é como se pronuncia ali. Essas relações elas servem para um polinômio de grau qualquer, mas eu foquei mais aqui no polinômio de terceiro grau, que é como costuma mais ocorrer nos diversos concursos. Relações de Girard. Polinômio de terceiro grau. Ax3 mais bx2 mais cx mais d, com as suas raízes x1, x2 e x3. Você tem como achar a soma das raízes, o produto das raízes, a soma dos produtos 2 a 2 das raízes, mesmo sem determinar as raízes. Isso você faz tranquilamente quando é do segundo grau, mas pode fazer com qualquer que seja o grau. A soma é menos b sobre a. Lembrando que agora o b é o coeficiente do x2 e o a é o do x3. B é sempre o coeficiente do segundo termo de maior grau, beleza? E aí você tem também aqui, ó, a soma dos produtos 2 a 2 vai ser C sobre A, e o produto das 3 raízes vai ser menos D sobre A, beleza? Então, através dessas fórmulas, você vai conseguir determinar a soma, o produto, a soma dos produtos 2 a 2, mesmo sem saber quem são as raízes uma a uma. Aqui, ó, as raízes desse polinômio são m, n e p. Determine m vezes n mais m vezes p mais n vezes p. Imagine você tentar determinar as 3 raízes para depois efetuar essa conta. Você faria contas desnecessárias aqui.
e eu chutei valores quaisquer aqui para esse polinômio. Certamente você não vai achar as raízes de maneira tranquila. E aqui, cara, você não precisa achar as raízes nem nada. É só aplicar a fórmula. Só fazer C sobre A, que no caso aqui vai ficar 10 sobre 3. Beleza, queridos? Certinho? Ah, mas e aí, como é que eu faria para achar as raízes? Cara, não faço a menor ideia. Então, porque aqui ó, você vai pegar os divisores do termo independente, mas menos 1, você vai ter 1 e menos 1 mesmo como divisores. E certamente esses valores não são raízes. E aí, como é que você vai fazer? Beleza? Muito complicado. Eu chutei números quaisquer aqui, nem sei, para coeficientes, beleza? Então, possivelmente esse polinômio aqui ainda tem raízes imaginárias. E aproveitando, fazendo uma observaçãozinha aí, só falando mesmo, você aproveite e escreva isso que eu vou falar aí no seu caderno. Coloque essa observação aí. Faça um apêndicezinho aí, uma observação, uma parte separada ali, para escrever isso que eu vou te falar agora. Ainda referente à parte lá do Brio-Ruffini. Eu cheguei a comentar com vocês que o polinômio poderia ser de graus maiores e você fazer o Brio-Ruffini várias vezes. Pode ser que esse polinômio tenha raízes imaginárias. Pode-se fazer Brio-Ruffini com raízes imaginárias? Pode, tranquilamente. Pode colocar lá a raiz imaginária e fazer o Brio-Ruffini. E atente para o seguinte, a observação que para você colocar por escrito é a partir de agora. Se um polinômio de coeficientes reais, se um polinômio, vírgula, de coeficientes reais, vírgula, possui uma raiz imaginária, vírgula, o conjugado também será raiz deste mesmo polinômio. Então, você tem um polinômio do quarto grau. A questão só fala o seguinte, esse polinômio tem i como raiz. Você pode fazer o Brio-Ruffini com i e depois faz o Brio-Ruffini com menos i. Por quê? Porque se ele tem uma raiz imaginária, o conjugado também automaticamente vai ser raiz. É certo, beleza? Tranquilo? Então, só fazendo ainda uma observaçãozinha referente à outra parte lá do Brio-Ruffini. Então, foi isso aqui. E aqui? Para um polinômio de grau qualquer, você pode calcular a soma, pode calcular o produto? Sim, tranquilamente. A fórmula é sempre menos b sobre a, quando você quer a soma. Então, a soma simples, né? A soma direta, como a gente viu aqui. Então, somando todas elas é menos b sobre a. Lembrando, b é o coeficiente do segundo termo de maior grau. Se for um polinômio de grau 10, o b vai ser o que multiplica o x à nona, beleza? Então, menos b sobre a. E o produto é sempre o termo independente sobre o a. O cara que não tem x sobre o a. Mas você viu que aqui tem o sinal de menos? Sim, se o grau for ímpar vai ter o menos, se o grau for par não vai ter. E como é que eu escrevo isso com uma fórmula? Menos 1 elevado a n. N não é o grau? Então, se o grau for par, o menos some, fica o próprio termo dependente sobre o a. E se o grau for ímpar, vai ficar menos o termo dependente sobre o a. Beleza? Então, copiem aí, que a gente já vai para o nosso último quadro aqui, vendo o polinômio na sua forma fatorada. Amiguinhos, finalizando aqui o nosso conteúdo, vamos determinar o polinômio através das raízes. Porque o que a gente viu aqui foi o contrário, né? Na maioria das vezes, eu forneci o polinômio e pedi as raízes. Agora eu vou te fornecer as raízes e vou perguntar qual é o polinômio. A fórmula é a seguinte. A, que é aquele coeficiente do termo de maior grau, vezes x menos cada uma das suas raízes. Então, através dessa expressão, você vai ter um polinômio quando são fornecidas as raízes. Você talvez esteja se perguntando, tá, x1, x2, tá, são as raízes. O x aqui vai ser o próprio x do polinômio. E quem é esse a? O a é o coeficiente do termo de maior grau. Ah, mas e aí? Ele tem que ser fornecido? Não. Pensem. Vamos colocar basicão aqui. Eu quero um polinômio com as raízes 2 e 3. X menos 2, x menos 3. Certo? Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6. Certo? Agora, digamos que, no caso aqui, eu coloquei o a igual a 1, né? Isso aqui. E se eu coloco o a igual a 3? Ficaria esse mesmo polinômio multiplicado por 3, não ficaria? 3x2 menos 15x mais 18. Notem, o polinômio está diferente.
mas as raízes não. Faça soma e produto. Soma 5, produto 6, 2 e 3. Soma, né, menos B sobre A, dá 5. Produto C sobre A, 6. Soma 5, produto 6, as mesmas raízes. Então, são polinômios diferentes, mas com as mesmas raízes. Então, queridos, na verdade, a questão não pode chegar só te dar as raízes e perguntar qual é o polinômio. A questão ela tem que perguntar, determine um polinômio que tenha essas raízes. Porque isso aqui é um polinômio com as raízes 2 e 3. Isso aqui também. Não pode estar este e este nas opções, porque são duas respostas válidas, beleza? Mas poderia tanto estar esse, como um outro polinômio que tivesse isso aqui como base e um A qualquer multiplicando, beleza? Então, vamos a esta questão aqui para entendermos um pouco melhor. Qual opção possui essas raízes? Beleza? Você, malandramente, perceba duas coisas. Pô, nas opções, isso aqui eu não criei a questão, só copiei. E copiei também as opções. Notem que em 4 das 5 opções, o A é 2. Pô, então já dá uma boa prévia ali de que o A é 2. Mas isso aí não quer dizer nada. O que você tem que se ligar também é o seguinte. Você vai fazer isso aqui com esses caras. Você está vendo que tem uma fração aí? Se você colocasse o A igual a 1, como está na letra A, nada faria com que essa fração deixasse de existir. A fração continuaria. Você teria um polinômio sobre 2. E aonde que tem fração aqui? Não tem. Então, certamente, há um 2 ali na frente multiplicando. Então, nosso A é 2. 2 vezes x menos cada uma das raízes. Então, lá, x mais 1, x mais meio e x menos 2. Malandramente, eu não quero fazer conta com fração, eu vou, a ordem da multiplicação, tanto faz, né? Não interfere. Então, eu vou fazer o 2 vezes o x mais meio. Vai ficar 2x mais 1. E esses dois aqui eu lanço a distributivazinha ali, ó. X ao quadrado, menos 2x mais x, dá menos x e o menos 2. Beleza? Agora, mais uma distributivazinha para a gente fechar. 2x ao cubo, olha aqui, o primeiro multiplicando cada um ali. Menos 2x ao quadrado, menos 4x, mais x quadrado, menos x, menos 2. 2x ao cubo. Menos 2x quadrado mais x quadrado vai dar menos x quadrado, menos 5x, menos 2. 2x ao cubo, menos x quadrado, menos 5x, menos 2, letra B. Beleza? Certinho? Bom, já vou fazer essa questão aqui. Antes de você tentar fazer, atente para uma observaçãozinha que eu vou fazer, que é a seguinte. Quando fala-se multiplicidade de uma raiz, é o número de vezes que a mesma raiz ocorre no polinômio. Então, note que você tem aqui esse polinômio que é do quarto grau, ele tem 4 raízes. Pode ser, por exemplo, que ele tenha as raízes 5, 5, 5 e 8. Beleza, tem as 4 raízes. Aí você diz que a raiz 5 tem multiplicidade 3, beleza? Porque ela ocorreu 3 vezes no polinômio. Bom, no caso aqui, certamente alguma raiz ocorreu 2 vezes, porque a pergunta é, qual a raiz de multiplicidade 2? Queridos, sabe o que eu vejo pessoas fazerem nessa questão aqui? Vou falar uma coisa para você que você vai ficar impressionado. Vejo gente pegar isso aqui e aplicar o produto notável e fazer a distributiva. Caraca, que absurdo, né? Você jamais faria uma besteira dessa, né? Realmente, cara, não tem o porquê você fazer isso. Por 2 motivos. Se você fizer isso, sabe o que você vai encontrar? A expressão que está aqui. Então, o resultado dessa conta aqui, ó, efetuada, é esse polinômio. Então, primeiro motivo, não tem o porquê de você fazer isso, porque a questão já te deu o polinômio. E outra, cara, tá melhor ele assim. Para que você vai piorar o seu polinômio? Beleza? Por quê? Porque ele, em forma de multiplicação, ou seja, em forma fatorada, você querendo as raízes, é só igualar cada um dos parênteses a zero. Olha lá, x igual a x1, x igual a x2.
Então, você, isolando o x em cada um dos parênteses, você vai ter as raízes. Então, olha só, quem é x menos 1 ao quadrado? X menos 1 vezes x menos 1. Quem é x ao quadrado menos 9? Fatorem. Isso aqui é uma diferença dos quadrados. Fica x mais 3, x menos 3. Diga para mim quais são as 4 raízes desse polinômio. 1, daqui é o menos 3 e daqui é o mais 3. Qual é a raiz de multiplicidade 2? É o número 1, que ocorreu 2 vezes. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado. Forte abraço, bons estudos para todos.